Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Hoje, o nosso programa, que já iniciou com o Conjunto Coral Saracali, fazendo jus às comemorações do 26º aniversário do programa Opção para a Vida. Tivemos como orador o reverendo Robson. Ele foi o conferencista naquela noite de domingo, dia 16, celebramos 26 anos que estamos no ar. O programa Opção para a Vida é um dos programas que mais tem tido espaço na mídia, aqui principalmente, como programa evangélico no estado da Paraíba. Graças a Deus, estamos hoje no ar através do Canal 9 TV Borborema, Campina Grande, TV Master, TV a cabo, Canal 20, e também no YouTube. Você que é internauta, que está conosco, e eu agradeço a todos que têm compartilhado com o programa Opção para a Vida. Nesta manhã estaremos ouvindo, portanto, dentro de instantes, o reverendo Robson trazendo a primeira parte daquela mensagem que ele ministrou naquela noite. Sem perda de tempo, fiquemos com a primeira parte desta mensagem ministrada pelo reverendo Robson. Nós vamos ler do versículo 24 até o 28. À medida que você achar o texto, por favor, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 24 a 28. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te pedir, diante de teu trono de graça, diante de tua bondade, que o Senhor nos alcance nesse momento. Prepara nosso coração, prepara nossa mente, nos faz ouvir a tua voz, molda a nossa vida segundo a tua santa vontade. Nos ajude, Deus, para que não apenas entendamos corretamente a tua palavra, mas que teu Espírito Santo nos ajude a viver de acordo com a tua santa vontade. Seja conosco, nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar todos. Nós estamos comemorando 26 anos do programa Opção para a Vida, né? E eu queria contar um pouco da nossa história junto do programa, né? Tem mais ou menos 15 a 20 anos que essa história aconteceu, né? Um dia de manhã eu acordei e liguei a TV e estava passando o programa e eu fiquei assistindo, e era um estudo em uma área que eu me identifico muito. E eu lembro que quando terminou o estudo, o pastor Bosco anunciou que quem tivesse interesse numa apostila que tratava daquele assunto, entrasse em contato, e deu o número do telefone. Então eu liguei, né, algumas vezes, e o pastor Bosco atendeu, e eu me apresentei, e ele pediu que eu fosse até a casa dele para pegar essa apostila, e eu fui à noite. E foi ali que nós nos conhecemos, foi ali que nós tivemos o primeiro contato, na casa dele à noite, e começamos a conversar, e ele perguntou qual era o interesse que eu tinha naquele material, né? E começamos a desenvolver uma conversa e fomos nos conhecendo, e depois eu passei lá na livraria, né, a Manancial, para pegar a apostila, e depois de um tempo nós começamos a nos aproximar mais, e o pastor Bosco fez o convite para que eu fosse gravar um programa com ele. Era um estudo muito longo, um estudo sobre a nova era, o movimento Nova Era, né? E eu lembro que ele passou lá na minha casa para me pegar, e essa foi a primeira vez que eu apareci na televisão. Eu muito nervoso, né?
Aí coloquei um terno marrom feio que, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, pega aquele vídeo e jogue fora, né? E fizemos a filmagem, e tinha um pastor junto conosco, o pastor João, né? Enquanto nós fazíamos a gravação, aquele pastor olhava para mim, olhava, e depois o pastor João saiu, né? E pediu para o pastor Bosco me dar um recado. E nós terminamos a gravação, e quando estávamos voltando para casa, dentro da Kombi do pastor Bosco, o pastor Bosco disse: Robson, aquele pastor que estava conosco pediu para lhe dar um recado. Ele mandou lhe dizer assim: eu não sei se você crê, mas ele sentiu que Deus falou com ele, dizendo que você não iria terminar a universidade, você não vai terminar o seu curso, e você vai entrar no ministério, você vai ser um pregador do Evangelho. Deus chamou você para ser pastor. E realmente foi o que aconteceu, pastor. Realmente foi o que aconteceu. Eu comecei a tomar um profundo desgosto e desânimo pelo curso que eu fazia, e comecei a me apaixonar pela teologia, e entrei no seminário, e tinha que fazer os dois cursos ao mesmo tempo, fazia faculdade de dia, seminário à noite, até que chegou um momento que eu tive que decidir, e eu decidi por teologia, eu optei pelo ministério, enfim, estamos aqui hoje, né? Então, eu tenho, de fato, né, um profundo sentimento de prazer, de alegria, uma dívida de gratidão realmente com esse programa, porque eu entendo que ali, né, foi um dos primeiros passos que Deus me ajudou a dar para que de fato eu entrasse no ministério, né? Então eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito por meio desse programa. Eu escuto muitos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas, pessoas que têm sido ajudadas, consoladas, confortadas pelas palavras que são trazidas ali. A minha avó, que já não está conosco mais hoje, é um testemunho disso. A minha avó materna, que depois disso, ela ligou a televisão e me viu lá fazendo esses programas, e depois disso, ela foi até o último dia da sua vida, todos os dias de manhã acordando cedinho para assistir o programa Opção para a Vida. Então, tenho certeza que cada um de nós tem alguma história para contar acerca do que Deus fez ou está fazendo na sua vida por meio desse programa. Então, de fato, nós estamos aqui hoje para celebrar a Deus, para agradecer ao Senhor pelos 26 anos de existência desse programa. Eu quero agradecer também pela amizade do pastor Bosco, né? O pastor Bosco, que tem sido um amigo ao longo de todos esses anos, tem sido um conselheiro, tem sido um ajudador, tem sido um companheiro que sempre se apresenta ali nos momentos difíceis que nós enfrentamos. Então, de fato, né, eu queria, ao final dessa mensagem, dedicar um tempo para, junto com toda a igreja, nós orarmos ao Senhor Deus pela vida do pastor Bosco, de Joacil e desse programa. Podemos fazer isso? Amém. Bom, o texto que o pastor Bosco me pediu para ler nessa noite, para pregar sobre ele nessa noite, foi esse que nós lemos. Mateus capítulo 10. Esse trecho que nós lemos, o Senhor falando com os discípulos, ele traz uma mensagem muito clara, muito enfática. Ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, duas coisas. Aquele que está andando com Cristo, ele não foi chamado para ser mestre, ele não foi chamado para ser senhor, ele foi chamado pelo Senhor, convocado, comissionado pelo Senhor para ser discípulo, para ser um servo. E qual é a diferença entre um discípulo e um aluno? O aluno é aquele que só quer conhecer o conteúdo. O aluno é aquele que senta na sala de aula e quer aprender a matéria, aprende o assunto, aprende a matéria, mas a vida dele não tem nenhuma relação com o professor que o ensina. Ele não possui nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de relacionamento com o seu professor. O discípulo não.
O discípulo é aquele que, além de aprender o conteúdo, ele quer aprender aquilo que o mestre quer lhe ensinar, mas ele quer mais do que isso. Ele não quer apenas aprender o conteúdo, ele quer parecer com aquele que lhe ensina. Ele quer ser parecido com o seu mestre. O prazer dele não está apenas em saber o conteúdo, o prazer dele está no fato dele ser conhecido como alguém que parece com o seu discipulador, com aquele que parece com o seu mestre. Ele não quer assumir o lugar do mestre, ele não quer sentar no trono do mestre, ele quer simplesmente imitar o mestre, ele quer simplesmente parecer com o mestre. E por isso que Cristo fala nesse texto que o discípulo, veja que o discípulo aparece em primeiro lugar. Nós fomos chamados para parecer com Jesus. E a primeira marca que existe na nossa vida, que nos faz parecer com o Mestre, é a segunda característica apresentada nesse texto. Porque além de ser discípulo, ele é um discípulo servo. É aquele que foi chamado para servir. Isso é muito interessante. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, especificamente a última ceia de Jesus Cristo, Cristo chama Pedro e os apóstolos e manda que eles preparem a mesa, e eles vão preparar. Já estava tudo organizado num quarto, no primeiro andar de uma casa. O dono dessa casa já estava esperando que eles chegassem lá. E Cristo senta, era uma mesa de madeira ou de pedra, em forma de U. E normalmente na nossa cultura, a pessoa mais importante senta ali, de frente. Mas na cultura oriental não, o mais importante senta nessa cabeça da mesa do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. Então Cristo senta no segundo lugar. João, o discípulo amado, senta do lado de Jesus Cristo, do seu lado direito. Veja que existia ali um embate para ver quem queria ser o primeiro. João tinha interesse de ser o primeiro no reino de Deus. João até então não tinha entendido direito o que significa ser um servo. Veja que a mãe de João, isso é coisa de mãe, chega para Jesus e diz: Senhor, eu queria conversar com o Senhor. Assim, eu queria fazer um pedido carinhoso, o Senhor sabe, né? Coisa de mãe, né? É um pedido simples, é uma coisa que para o Senhor não é difícil. Eu queria pedir só 2 coisinhas, coisa, sabe, simples, coisa boba. Jesus, que sonda os corações e sabe as intenções, ele olha para ela e diz: pode falar, diga. É uma coisinha simples. Jesus, é assim: eu queria que no teu reino o meu filho sentasse à direita e o outro sentasse à tua esquerda. Veja a motivação do coração, veja qual é a intenção dessas pessoas. Na hora da ceia, Jesus Cristo vem e senta do lado direito, João, o apóstolo amado, vem e senta do lado direito de Jesus. Do outro lado estava quem? Judas Iscariotes. Provavelmente de frente para Jesus, a mesa em forma de U, de frente para Jesus, na outra ponta da mesa estava sentado Pedro. Aquele local onde o apóstolo Pedro estava sentado era o local menos importante. Se a pessoa mais importante sentava desse lado da mesa, a pessoa menos importante sentava do outro lado da mesa, que era exatamente onde ficava o vaso com a água. Então a pessoa menos importante naquele local é que teria a obrigação de pegar o vaso para lavar os pés e as mãos dos convidados. Pedro é quem deveria ter feito isso e não fez. E agora Cristo levanta para pegar a água e para lavar os pés dos discípulos, e Pedro se levanta rapidamente e diz: o meu mesmo não, o senhor não lava não. Porque Pedro já estava se sentindo inferiorizado, sentado no lugar menos importante. E ainda teria a obrigação de lavar os pés de todo mundo e não fez isso. E agora Jesus levanta para lavar seus pés. Então Pedro se sentiu incomodado. Cristo olha para Pedro e diz: olha, Pedro,
Se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo no reino de Deus. Pedro, exagerado como ele é, olha para Cristo e diz: então, Senhor, me dê um banho. Aí Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, você ainda não entendeu algumas coisas. Quem já foi banhado não precisa tomar outro banho, só precisa senão lavar as mãos e os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, esse banho que Jesus Cristo fala para Pedro não era um banho literal. Cristo estava falando da lavagem do seu sangue, da renovação íntima do seu ser, da sua regeneração, da sua vivificação. Cristo está falando da sua salvação. Quem já foi salvo não precisa ser salvo de novo, só precisa apenas se arrepender dos seus pecados, lavar as mãos e os pés. As mãos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Simbolicamente, quando nós oramos, nós unimos as mãos. Isso é um ato simbólico, é a nossa comunhão com Deus. Se você já foi salvo, você não precisa ser salvo de novo. Cristo já morreu por você, Ele já derramou o sangue dele por você. O que você precisa é renovar essa aliança, renovar essa comunhão com Deus. Então Cristo fala de lavar a mão, mas também fala de lavar os pés. Os pés que dizem respeito à maneira como nós andamos, ao nosso testemunho diário, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Veja, primeiro nós nos relacionamos com Deus, depois nos relacionamos com o próximo. Essa é a marca de um servo. Então Cristo vai e lava as mãos e os pés de Pedro. Um servo, ele segue o exemplo do seu mestre, que mesmo sendo o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ainda assim se tornou na forma humilhante de um ser humano e veio aqui na forma de servo. Isso é o que diz Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra que nós entendemos em Filipenses capítulo 2, que fala do esvaziamento de Cristo. Cristo não se esvaziou no sentido de deixar de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão temporariamente da sua glória para viver aqui como um homem. Eu quero que você imagine o Deus criador de todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, o ser em quem reside todo o poder e toda a autoridade. Esse homem, esse ser, se fazer na forma de homem, e agora ter que se submeter a suar, a sentir fome, a sentir sede, se submeter à humilhação de ser escarnecido, de ser desacreditado pelos próprios irmãos, pela própria família, de ser cuspido, de ser espancado, de ser zombado. O ser que é o autor e consumador da nossa fé, entrar numa sinagoga dia de sábado, ler o texto do profeta Isaías e dizer: eu sou esse aqui de quem o texto fala, e as pessoas agora o arrastam para fora para tentar matá-lo, e ele se submeter a todas essas coisas por amor, um amor sacrificial. O amor que faz com que você se sacrifique pelo próximo, mesmo que o próximo não goste, mesmo que o próximo não concorde, mesmo que o próximo não entenda, mesmo que o próximo blasfeme contra você. E é para isso que nós fomos chamados.
Nós não fomos chamados apenas para sermos discípulos. Nós fomos chamados para sermos discípulos servos. É o discipulado serviçal. É para isso que nós fomos chamados. Agora perceba no texto que após Jesus Cristo falar sobre a necessidade de sermos discípulos, sobre a necessidade de sermos servos, Cristo agora apresenta um elemento que nos machuca, um elemento que nos incomoda. E eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, para nós irmos caminhando nesse texto, versículo por versículo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Só existe uma coisa que é suficiente, só existe uma coisa que basta, só existe uma coisa que deve preencher o nosso coração e nos deixar satisfeitos por completo. Cristo diz aqui no versículo 25: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Isso basta, isso é suficiente. Nós não precisamos de nada mais na nossa vida, a não ser sermos discípulos, servos, que parecem com o nosso mestre. A única coisa que nós precisamos é parecer com Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Nós não precisamos que os nossos sonhos, que muitas vezes são egoístas, sejam atendidos. Quantas orações nós fazemos que são orações supérfluas? Nós oramos muitas vezes pedindo que Deus nos ajude a trocar de carro, pedindo que Deus nos ajude a melhorar de emprego, pedindo que Deus nos ajude a fazer a viagem dos nossos sonhos. Muitos anos eu sonhei pedindo que Deus me ajudasse a realizar um grande sonho que eu tinha, que era ir para Israel. Deus usou o pastor Bosco para isso. Nós oramos pedindo um monte de coisas, mas quantas vezes nós oramos pedindo: Senhor, me ajude para que eu possa parecer com Jesus? Quantas vezes nós fazemos essa oração? Nós choramos quando estamos doentes, e eu não estou dizendo que isso é errado, por favor. Nós choramos quando estamos enfrentando o sofrimento, eu também não estou dizendo que isso é errado. Nós choramos quando somos perseguidos, quando somos caluniados, como o próprio texto diz, e eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu pergunto, nós choramos na mesma intensidade quando nós percebemos que não somos parecidos com Cristo? Nós choramos quando nós nos vemos no espelho e nós percebemos: meu Deus, ainda falta muito para eu parecer com Jesus. Nós choramos por isso. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Isso basta. Veja que essas foram as palavras do Senhor Jesus. Isso basta. E agora eu pergunto: o que é que basta para você? Que todos tenham um dia abençoado e até o próximo programa, se Deus quiser. Sempre